Saudações azulinas a todos do canal Ricardo Coração de Leão. Bom, meus amigos, sejam bem-vindos sexta-feira. E sexta-feira seja bem-vindo também para quem gosta da sexta, né? Próximo aí o final de semana, quem vai aproveitar. A gente vai aproveitar para estar assistindo o Leão Azul. Não, na verdade, eu vou estar em trânsito, vou estar na caminho do trabalho. Dessa vez eu tenho que ir de bonde. Vai ser escroto ver esse jogo, vou ver se eu consigo gravar para tentar ir para vocês depois. Vou ver o que eu vou fazer ainda nesse jogo do Remo ainda. Se consigo assistir, vou tentar. Vou dar um jeito, sempre eu dou um jeito. Bom, gente, é sexta-feira, né? Sexta-feira o Clube do Remo faz aí seu último treinamento em Belém. Deve estar fazendo nessa hora pela manhã, que o vídeo está sendo gravado agora por volta das 10 horas. E viaja na tarde de hoje para chegar ainda hoje, por volta das 23, meia-noite lá, por a banda de Curitiba. É onde vai dormir, pernoitar para ir de manhã de ônibus exclusivo rumo a Ponta de Pé, Ponta Negra, né? Uma coisa assim. Lá para a banda da cidade do Operário. Até me esqueci agora porque eu estava assistindo outras situações. E eu ia gravar com vocês um vídeo. Afinal que eu mudei de opinião no último momento que eu estava assistindo agora a entrevista do Marcos Braz aí pro Tomazão TV, né, gente? Uma entrevista muito esclarecedora. Uma entrevista que vai coaduna com aquilo que a gente fala aqui no canal para vocês. E entender, teve até certos desmentidos lá, né? Claro, o Marcos Braz é um cara que entende do futebol, né, gente? Ele sabe os meandros da coisa, tá? Antes de começar a falar sobre isso, deixa eu passar para vocês, né? Como vocês sabem, aí a Kenga Paraense, a dona da lanterna, né? Vai na lanterna do início ao fim nesse campeonato. Ontem empatou, rapaz, como é a responsabilidade de um goleiro, né? Foi um resultado bom para nós, tá, gente? Segurou o Cuiabá. Se as intenções são acesso, ainda tem possibilidade sim, porque nós vamos fazer um confronto com o Cuiabá. E eu tinha que assistir esse jogo, né, gente? Tinha que assistir. E fui ver a Kengona lá sofrendo. Gente, olha, tinha um problema do treinador nosso antigo. Não querendo ter Jaquimar, né, gente? Ele era um cara muito, assim, só num lance, né? Ele focava numa coisa e repetia aquela mesma coisa achando que iria dar certo por ocasiões dos deuses, né? E como a gente entende da Série B, e observando alguns treinadores que passaram pelo Clube do Remo, eles têm que entender o jogo. Entender que tu não consegue impor na Série B, muitas das vezes, o jogo que tu quer impor, né? A Mocura, ela tinha se dado de bem fora de casa contra o Criciúma. O Criciúma que empatou com o Vila Nova, tá, gente? Fora de casa, né? Então o Criciúma chegou a 50 pontos também, inclusive está na liderança momentânea. E o Vila Nova está ali na 12ª, chegou a 39 pontos. Fato é que aí a Mocura ganhou lá. Para dentro de casa, dela se adequar ao adversário, sabendo que o adversário não tem assim os ímpetos de propor o jogo, porém um adversário que tem uma transição muito rápida e bem rápida, como vocês viram, inclusive perdeu até um lance de cara, mas depois cansou, né? Nós vimos ali que no final do jogo eles estavam na baba. Mesmo assim a Mocura não era agressiva, mas ela repetiu a mesma coisa que ela fez lá com o Criciúma. Tentou, mas com o Criciúma é um time agressivo. Um time que transita rápido dentro do seu domínio. O Criciúma tenta impor seu jogo, né? Que é o que pede dentro de casa, que você impõe o seu jogo. E no seu determinado momento ela até colocou o Garcês centralizado. O que isso tem a ver com a gente, Ricardo? Tem a ver que às vezes a gente vai assistir por aí, vai ouvir nos comentários. Um comentarista aí falou para nós que poderiam centralizar o Pedro Rocha. Por que ele pediu isso? Porque ele viu o Garcês centralizado, uma espécie de um falso 9. E deu certo naquele jogo. Porém, nesse não daria, gente. E numa infelicidade do goleiro, nos 40 e pouco, ele segura a bola, dá 8 segundos, parece que veio na minha mente, né? E num pênalti ali que mandrakeano, a Mocura empatou e foi só isso que ela fez, gente. A torcida até tá contente já com isso aí, já tá conformada, vai cair para C mesmo, e eu espero que piore. Piore bastante e eu ganhe meus 3 pacotes de cerveja, viu? Senhor Mike, senhor Elias Sofredor e o senhor Macarrão. Eu bebo só Budweiser. Tô nojento. Bom, gente, é isso, a Mocura aí fazendo seu papel de vergonha. A Kenga Paraense vive na zona, levando pancada, já apanhou tanto nesse campeonato que a gente até perdeu as contas, né?
mas que continue piorando, né? Continue piorando. Bom, indo direto ao assunto, como vocês sabem, o campeonato da segue hoje, mas nós vamos falar aqui do Marcos Braz na sua entrevista para Tomazão TV. Gente, o Marcos Braz, ele falou sobre algumas dinâmicas que são pertinentes e interessantes da sua chegada e as intenções. Os objetivos que são dois. O acesso do Clube do Remo à Série A, esse já, se a gente for pé no chão, a gente vai dizer, ele já está avisando para o ano que vem, porque tem uns contratos com alguns jogadores aí que vieram através do nome dele, que é grande, e isso muda muito o panorama do Clube do Remo, tá? Eu acho que eu devo dar a César o que é de César. Marcos Braz, gente, ele não é um qualquer. O próprio nome dele já diz muito sobre o Marcos Braz. Às vezes a gente quer... Eu tinha falado para vocês uma situação que acho que até o Jorge, que fala comigo aí de vez em quando no Zap aí, o Jorge Alain, que é daqui do canal, ele conhece um professor que eu sigo. O professor diz que hoje em dia o cara não quer ser um soldado do Napoleão. Ele quer que o Napoleão seja igual a ele. Entendeu? Então hoje em dia a gente... muitas das vezes peca nisso aí, que a gente quer que o cara tenha a mesma visão que a gente tem, né? Gente, planejamento é capacitado de erros. E nessa entrevista ele foi bem esclarecido sobre isso, né? Inclusive quando ele fala sobre o Clube do Remo ter dois objetivos, que é o acesso à Série A e as estruturações do Clube do Remo, tanto física quanto financeira. No financeiro ele entra no CNB, né, CND, que é a certidão negativa de débito, tanto trabalhista quanto o débito da Receita, isso facilitando muito o nome do Clube do Remo. Então, são coisas que eu falo para vocês, os alicerces apodrecidos do Clube do Remo. Às vezes a gente se depara com reclamações pertinentes do torcedor, quando ele chega, nós somos desrespeitados na entrada do Bainão, nós somos desrespeitados com ingresso caro e às vezes somos tratados como bicho. Gente, muitos anos de má gestão. O Clube do Remo é carregado por nós pelo amor que a gente tem. Eu mesmo fui um que fui no Bainão, né? Clube do Remo e Ferroviária ano passado. Passei, mas cara, pra mim, ganhou o jogo, eu tô alegre pra porra. Tomei meu chopp, vim me embora pra casa feliz da vida. Fiz um vídeo pra vocês aí, não muito curtido, porque o YouTube tem uma mania de segurar os vídeos aí, que eu vou te dizer pra vocês, viu? Eu não sei se é o nome, não sei se tem alguma coisa errada aí. Mas nós estamos trabalhando isso aí. Ou então a falta de live, né, gente? Como vocês sabem, a gente não faz live. Por enquanto, eu vou, como eu falei pra vocês, estou preparando um notebook aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo pro ano que vem só, tá, gente? Então segure um pouco, vão compartilhando a gente aí. Gente, então, a gente vem feliz quando vem a vitória. Quando vem a derrota, claro que a gente reclama. E depois a gente vai cair em si e reclamar. Porém, a gente está vendo que as mudanças estão vindo aí, né? Inclusive, ele exalta que o Clube do Remo não teve... em nenhum momento da sua trajetória, até onde eu me lembre, confessando a vocês, nem com a venda do Rony, a gente lucrou uma rentabilidade que a gente teve esse ano de 2 milhões e 300 com ativos de jogadores. Inclusive ele diz sobre a saída do Adailton e do Viseu. Era o que a gente fala para vocês. Às vezes o cara diz aqui, os jogadores que o Marcos Braz trouxe não são... não superavam talvez o Adailton, dá até saudade. Não dá, gente. O Adailton era um jogador que se limitava, um jogador de 30 e poucos anos, que estava aí com um contrato que ia vencer agora, já com 4 meses. Foi vendido e deu um lucro para o Clube do Remo. O Viseu era até dezembro de 2026. Não tinha mais ambiente para o Viseu, né? Então o cara vai trabalhando. Então às vezes tu tenta diminuir o trabalho, né? Aí a gente aqui no canal procura entender o trabalho para poder justificar, assim como eu faria com você do outro lado. Eu procuraria entender seu trabalho para poder justificar. Eu nunca seria um crítico seu se fosse por ser crítico, né? Então ele fala essas duas pertinências que a gente compreende, né? Claro, na avaliação do português ele foi infeliz, né? Segurou muito tempo. Isso pode ter custado? Não. Mas o Clube do Remo também não era essa Coca-Cola toda que pintaram. Tanto que o Daniel Paulista sai do Remo com uma derrota na 10ª rodada. Mas o Remo fez aquela gordura e não sei o que. Nós estamos na 30ª rodada. Foram 9 rodadas boas e daí... mas os erros que houveram... Pois é, poderia ter acontecido com o Daniel Paulista. Poderia, a gente não sabe explicar. É planejamento, gente. Planejamento ele muda. Às vezes sem a gente querer mudar, como mudou, né? E ele fala sobre isso, né? Eu
sendo franco com vocês, eu vejo o Clube do Remo já se projetando para o ano que vem, até porque o Parazão terá só 11 rodadas, como vocês sabem, né? 10 rodadas parece que o Parazão vai ter, né? Reduziu bastante, e daí começa Brasileirão, começa a Copa do Brasil, a Copa do Brasil, começa a Copa Verde, então tudo no seu devido lugar, né? Começa o Parazão, como eu falei para vocês, então a gente vai acompanhando essa trajetória do Clube do Remo em manejar alguns jogadores diferenciados daqueles que foram contratados no ano passado, se livrando de alguns e trazendo os outros. Isso que ele falou na entrevista dele lá. E foi feliz, tá, gente? E foi feliz na maneira que ele tratou, até porque ele me mostra pra mim que é um cara consciente de não, digamos, como dirigentes que a gente via, que já passaram no Clube do Remo, que jogadores aqui foram até falando. Ah, ganha a Mucura e tá tudo bem. Faz um gol na Mucura e tá tudo bem. A torcida vai ficar feliz e pronto, acabou. E ele vê que não é só isso, né, gente? Então a gente vê que é um padrão de visão que já conhece o trabalho fora daqui, né? Então ele mostra isso pra gente, o Marcos Braz. Inclusive é uma entrevista muito boa nesse sentido, né? Onde ele fala também, gente, dos jogadores que ele trouxe e vamos lá, da malícia. Muitos de nós, gente, vivemos na imprensa tradicional acompanhando o Clube do Remo há muitos anos. Hoje, com os acessos à internet, a gente consegue acompanhar outras situações e ter outros pontos de vista. Às vezes a gente é criticado, né? Como às vezes aqui no canal, às vezes aparece um que não compreendeu a menção do canal, que é comentar e fazer uma análise do Clube do Remo, não criticar por criticar e não falar asneiras que eu não tenho acesso, né? Aí às vezes o cara diz, olha, que coisa, né? Não sei o que e tal. A gente sempre tenta compreender o trabalho. Se tá dando certo, beleza. Se não deu certo, mas ele tentou fazer alguma coisa, né? Como o trabalho do treinador passado, né? Então, gente, quanto à questão financeira do clube, ele fala que é muito longe disso que falam, de 4 milhões a 4,5. É longe. Só que o cara tá falando e o cara quer porque quer que aquela fonte dele seja, como o Tomazão falou lá. Ah, mas é a fonte. Gente, existe gente para tudo em determinadas maneiras políticas que tem. A gente vai confiar em quem? Em quem está dirigindo o trabalho. Eu, pelo menos, confio em quem está dirigindo o trabalho. Se o camarada vem e me afirma e ele ainda mostra exemplos para mim que ele diz, olha, vieram 2 do Fluminense. Um nós pagamos a metade, né? E o outro a gente custeia. Vieram 2 do Botafogo. Um o Botafogo paga 100% e outro a gente custeia. Tá? Santos a mesma coisa. Só o fato do nome do camarada ele já diz isso. Então, às vezes o cara pega quanto é que o cara ganhava e coloca tudo na conta do Remo. E não é assim. Então, esses jogadores que vieram é com o nome do Marcos Braz, gente. A assinatura do Marcos Braz. Eu sei que para uns é o Abana do Marcos Braz. Não é isso, gente. Não é brincadeira. Então, se continuar nessa brincadeira de Abana, de puxar saco, e o Remo, a gente nunca vai evoluir, o Remo nunca vai sair dessa. As oportunidades que estão aparecendo agora com esse camarada aí, não diminuindo o trabalho do Papelim, mas a gente vê jogadores de renome que podem vingar. Né? O Pedro Rocha que veio com o Papelim não vingou? O Marrone pode a qualquer momento vingar, um jogador de excelência. Então a gente... É coisas que vão sendo feitas com o pouco custo, o pouco financeiro que você tem. Às vezes o cara abre a boca e diz, o Remo é uma máquina de fazer dinheiro, mas que dinheiro é esse? Se está devendo. Quantos anos não é de débito aí? Então, gente, tem horas que a gente tem que parar e fazer as análises corretas da coisa. E acreditar que o trabalho está sendo feito. Né? Então ele fala nesse tocante. É muito bem para mim nessa hora que ele fala sobre o Clube do Remo estar entre as 9 folhas ali, folha de meio de tabela e tal. Né? Não é tudo isso, também não é pouco. Tá? Mas diminuiu bastante com a saída do Viseu, porém tem aumento da indenização do treinador, porque quem é que contrata para querer demitir depois? Ninguém, gente. Né? Então ele é muito feliz sobre isso, né? E fala sobre essa covardia, e aonde ele diz que tomadas de decisões são para quem dirige as coisas de tomar de decisão. E você tem que arcar, o time do Clube do Remo não é feito para frouxura. Tá? Porque se nós fôssemos ver também, falando da situação do treinador, sendo mais incisivo do que o canal pensa, o Sport demitiu ele com 4 rodadas e pagou aí quase 3 milhões para ele, né?
Foi nessa casa, 6 milhões, uma coisa foi de casa de milhares. Mudou a situação do esporte? Continua a mesma merda, né? Inclusive, já praticamente é um time que já está considerado na Série B do ano que vem. Então, gente, são tomadas de decisões para quem é gestor da coisa, né? Às vezes é fácil da gente sentar e falar e criticar por criticar e não querer entender os meandros do que a gente é. Como é o nosso alicerce, como é o Clube do Remo, onde era que era de 2019. Entendeu? Então é isso. Às vezes a gente vê campanhas aí. Olha aí a Mucura ontem. Botou 13 mil lá, gente. A Mucura tá despachada, gente. E eu não vejo exaltidão de público zero. É na hora de ninguém vai. Pare de pagar seu sócio. Não sei o que. Pare de adquirir para esses caras sentirem no bolso. Então, gente, são somatórias de gestão. Somatórias de acreditar. Quando é questionado sobre o Clube do Remo chegar numa Série A sem a estrutura, ele consegue se manter? O que ele diz? Ele joga para a torcida. O torcedor mais consciente sabe que é muito difícil se manter sem a estrutura, mas ele entende que o dinheiro que vier, e eu já tenho um lugar que eu posso implementar uma estrutura nele, com não tão gasto assim, mas posso implementar. Aí daí em diante é só quando eu já estou lá. Eu não consigo adivinhar o futuro, né? Eu consigo ver o que passou e o que aconteceu até aqui no momento. Então, gente, é uma entrevista muito boa do Marcos Braz. É uma entrevista que responde muito sobre as expectativas para o ano que vem, que ele ainda não tem clareza porque o seu contrato termina agora. Mas provavelmente, se fizerem o balanço, o cara tá no lucro, gente. Não tem como a gente negar, os números não mentem. Os números não mentem. E se você disser para mim, mas aquele time que era formado no começo do ano, ele ia permanecer, nós seríamos campeão, não seríamos. Era um time que limitava-se em determinadas ações e é um time que talvez tente mudar as ações para ser mais um pouco reativo ou entender do treinador. É até clichê a gente dizer, o novo trabalho e tal, bora esperar mudanças. Porém, o treinador trabalha com as peças que ele tem na mão. E o Clube do Remo sempre foi um time de transição mais reativo, né? Aguentar as pancadas na defensiva e sair no contra-ataque do começo do campeonato. Talvez isso seja de formação de jogadores que nós temos aí, né? Vocês podem acompanhar o último jogo do Clube do Remo e o primeiro, né? Quem era o ataque titular do primeiro? Jandson, Viseu e Pedro Rocha. Viseu hoje, o Pedro Rocha, talvez nem viaje, né, não treinou durante a semana, vem se recuperando bem, mas provavelmente será utilizado para o jogo contra o Atlético Paranaense. Enquanto o Viseu já foi embora, o Janderson, depois da contusão, não voltou mais, né? E aí hoje nós tivemos no ataque Nico, Diogo Hernandes e o português / senegalês João Pedro. Então mudou-se a dinâmica bastante do que foi o início e do que é agora. Para melhor, só o tempo vai dar a resposta para nós. Fato é que nós estamos vivendo esse momento e o campeonato continua correndo, né? Mas então, gente, digam aí o que vocês acharam da entrevista. Eu achei que foi uma entrevista boa, uma entrevista bem esclarecedora. Agora o torcedor acredita no que ele quiser, gente. A gente já está até dando a nossa opinião para dar um norte. Mas você não é obrigado a acreditar na nossa opinião. Você tem que ser o formador da sua própria opinião. Não repetidor. Não papagaio, muitas das vezes. Que a gente vê o torcedor repetindo nas redes sociais o que ele ouve por aí. E não é justo, gente. Não é justo. O torcedor acaba ficando lá empacado e não consegue diferenciar determinadas ações. Bom, é isso. No próximo vídeo a gente pode também trazendo para vocês algumas coisas mais do que aconteceu, né? E vamos aguardar aí o decorrer dessa 30ª rodada, que ainda segue hoje. O Clube do Remo só joga no domingo, vai assistir todos os seus adversários jogando. E no próximo vídeo a gente vai trazer um pouco mais sobre o Operário, o próximo adversário azulino. Então, gente, forte abraço, comente aí o que você achou da entrevista, gostou? Foi bem esclarecedora para você? Você acreditou, deixou de acreditar? Só deixa de comentar, não esquece de compartilhar e se inscrever no canal. Valeu, fui!